Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, eu sou a Célia Paulo, sejam bem-vindos ao Lusa Extra, um podcast da agência Lusa que regressa esta semana depois das férias do mês de agosto. Na quarta-feira, ao fim da tarde, ocorreu um acidente trágico em Lisboa. O elevador da Glória, que liga os restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no bairro Alto, descarrilou. Este acidente causou 16 mortes e 2 dezenas de feridos de várias nacionalidades. Entre os mortos estão 5 portugueses, 2 sul-coreanos, 1 suíço, 3 britânicos, 2 canadianos, 1 ucraniano, 1 norte-americano e 1 francês. Os feridos estão em estado grave e são 6 que ainda continuam nos cuidados intensivos. Na edição desta semana do Lusa Extra, tem a jornalista Mariana Caeiro e o fotojornalista Miguel A. Lopes, que foram os primeiros jornalistas da Lusa a chegarem ao local do acidente. Mariana, começo por ti. Quando chegastes à zona dos restauradores na quarta-feira, qual foi o cenário que encontrastes? Sobretudo um grande aparato. Nós, quando chegámos ao local, a Praça dos Restauradores, o trânsito já estava completamente cortado, tinha sido montado um perímetro de segurança bastante alargado, até praticamente toda a Praça dos Restauradores estava interditada, até para permitir a circulação das ambulâncias. E eram dezenas de viaturas que estavam no local naquela altura, entre bombeiros, INEM e PSP, e havia um movimento contínuo de ambulâncias que chegavam e que saíam do local para transportar os doentes para os hospitais. E depois havia também muita gente ali à volta, algumas centenas de pessoas que passavam e que foram ficando para tentar perceber o que é que estava a acontecer, o que é que tinha acontecido, não que fosse possível perceber muita coisa. Até para nós jornalistas foi difícil, porque também estávamos bastante longe do local do acidente. Aquilo que conseguíamos ver era os destroços do elétrico, conseguíamos perceber que os bombeiros continuavam a retirar pessoas da carruagem, mas não conseguíamos perceber muito mais, até porque não tivemos muito contacto com as autoridades que estavam no local. E era difícil obter a informação? Sim, era muito difícil obter a informação, até porque, naturalmente, as autoridades estavam empenhadas naquele trabalho de resgate e, portanto, aquilo que nós fomos conseguindo saber foi, sobretudo, junto de algumas testemunhas que estavam ali, que tinham visto o acidente e que continuavam na zona passado aquele tempo todo e que nos ajudaram mais ou menos a perceber o que é que aconteceu. Mas, de resto, os jornalistas foram um bocadinho deixados no escuro durante aquelas primeiras horas, só depois é que as autoridades vieram falar connosco e fazer um ponto de situação. Miguel, tu, enquanto fotojornalista, se calhar consegues ver a história de uma visão diferente de um redator. Quando chegaste ao local, o que é que tu viste e qual foi a tua prioridade? Assim, quando eu cheguei ao local, eu vinha do treino da seleção e era um dia normal e recebemos a chamada que tinha havido um acidente. Eu, quando lá cheguei, como a Mariana disse, estava ao caos. As ruas já estavam cortadas, eu tive de descer a avenida a pé e na altura não se sabia se havia mortos. Essa era uma questão que todos os jornalistas tinham. Havia feridos, de certeza, obviamente, mas não sabia, nem sequer se falava em mortes ainda. E quando eu cheguei, eu tirei umas fotografias de onde eu consegui, de frente, e eu até pedi à Mariana se me podia buscar a lente que eu tinha trazido do futebol, que tem mais alcance para conseguir chegar mais perto, estando no sítio onde eu estou, não é? E o que vi foi, a certa altura, começaram a retirar corpos, e aí percebi de certeza que aquelas pessoas estavam mortas. Pelo menos vi 3 corpos em que não havia aquela pressa dos bombeiros em levar as pessoas, e percebi que havia de certeza mortos. Pronto, mas não havia ninguém nos tinha dito. Portanto, não podíamos estar a dizer, olha, aquela pessoa está morta ou não, mas pelas imagens pareceu-me que havia ali, que era mais grave do que o início se tinha dito. A percepção, quando vocês lá chegaram, vocês não tinham a percepção de qual era a dimensão daquilo que estava a acontecer? Só com o tempo é que foram-se apercebendo da verdadeira... A percepção tivemos logo, porque, assim, eu conheço bem a cidade, sei a inclinação que aquilo tem, e se mal olhei pelas imagens, eu vi se a carruagem viesse cheia, como normalmente vem, desenhava-se ali uma tragédia grande, porque o embate foi brutal.
A carruagem estava completamente destruída, como as imagens mostram, e eu percebi logo que seria grave. Obviamente, temos sempre a esperança que, olha, é só feridos, não há mortos, mas a partir de certa altura, quando eu fiz essas fotografias e vi pelo menos 3 corpos a serem transportados, eu percebi, e isto é mais grave do que parece. Nunca pensei que fosse o número, pronto, 3, 4 mortos, ok, mas nunca pensei que fossem 15 e agora já 16, não é? Sim. E tu também tiveste esta percepção, ou quando chegaste lá é que vistes qual era a dimensão do acidente, Mariana? Eu não tinha uma visão tão alargada como a lente do Miguel permitia e, portanto, eu acho que e é a sensação que eu também tenho de outros colegas, outros jornalistas que estavam lá, é que não tínhamos bem a noção da dimensão, ou seja, sabíamos que aquilo que tinha acontecido, que era um acidente grave, até porque, como o Miguel referiu, a carruagem estava completamente destruída, mas depois, como tínhamos muito pouca informação, sabíamos que havia vítimas mortais, mas não tínhamos ideia de quantas, e as próprias pessoas que testemunharam o acidente também não nos sabiam dizer se o elétrico vinha com muitos passageiros ou se vinha com pouca gente. E eu acho que só quando o responsável do INEM vem ter connosco e faz aquela contabilização final do número de vítimas e refere que foram identificados 15 mortos. E a maneira como ele disse. Sim. Porque aquilo já eram tipo 8 da noite, já era de noite, não era mais, já eram mais, 9, sim. Quando ele veio e ele falou, e foi um bocado tipo 15 mortos. Sim, ficou tudo assim um bocado em choque, porque sim, houve uma surpresa pensámos que se calhar eram 3 ou 4, mas de generalizada. repente dizem 15 mortos e isto é muito mais grave do que pareceu. Sim. Só aí é que tiveram a noção de... Sim, todos que estávamos ali ficámos todos, isto foi brutal então. E notastes porque havia muita informação contraditória. Sim, nós íamos ouvindo também daquilo que estava a ser transmitido, sobretudo pelas televisões. Falava-se, a certa altura falou-se de 3 mortos, e portanto eu acho que esse número que andou a circular e que nunca foi confirmado oficialmente, também contribuiu um bocadinho para nos dar alguma esperança. E por isso é que se calhar o choque também foi maior quando ouvimos aquele número oficial. Miguel, tu o dia a seguir voltaste, ontem estiveste lá no local do acidente. Foste com outro objetivo? Qual era o que é que tentaste captar o dia a seguir ao acidente, quando já sabias da dimensão do número de mortes? Uma das coisas que eu tentei foi dar a dimensão daquilo, porque há muita gente que se calhar não entende que é tão inclinado, por exemplo. Ou que porque no primeiro dia nós estávamos com muita obstrução à frente, eram os carros dos bombeiros, e não dava para dar se calhar a dimensão que eu vi logo, que aquilo estava completamente destruído, e o meu objetivo foi esse, foi dar a dimensão, mostrar Lisboa e perceber-se que aquilo é mesmo uma inclinação grande, embora às vezes a imagem não se consiga mesmo ter a noção que aquilo são 18 graus de inclinação, e parecendo que não são só 200 metros, mas 200 metros naquela carruagem. Não sei quantas toneladas aquilo pesa, mas deve pesar bastante, a vir de lá de cima desenfreado, e foi esse o objetivo que eu tive em termos de fotografia, e mostrar o que estava a acontecer. Isto porque o elevador é muito procurado pelos turistas, foi uma notícia que foi em todo o mundo. Tu também tentaste mostrar esse lado para o mundo inteiro. As tuas fotografias apareceram noutros órgãos de comunicação? Nós trabalhamos com a European Press Agency, logo aí as imagens vão para todo o mundo, e eu hoje estive a dar uma vista de olhos nos jornais internacionais e saiu em bastantes sítios, desde Espanha, a Inglaterra, etc. E é uma notícia internacional, primeiro porque a percentagem de mortos é praticamente estrangeiros. Pronto, tem 5 portugueses, mas praticamente estrangeiros. É uma das zonas da cidade mais turísticas, e um dos elevadores era praticamente o mais usado em termos turísticos. Portanto, é uma notícia, e o circo mediático ali é gigante, ainda hoje continuam, mas vieram jornalistas de todo lado. Ainda pouco se sabe sobre as causas do acidente. Os trabalhos de perícia e investigação estão em curso, há várias entidades envolvidas. Muito tem-se falado. Mariana, podes fazer um ponto de situação daquilo que se sabe até ao momento sobre o acidente? Sim, eu diria que neste momento, à hora que estamos a gravar na manhã de sexta-feira,
na verdade não se sabe praticamente nada das causas deste acidente, mas há várias investigações que já estão a decorrer. A própria Carris abriu um inquérito interno, entretanto o Ministério Público também já está a investigar. A abertura do inquérito foi, aliás, anunciada logo na noite do acidente. E ontem, na quinta-feira, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários esteve o dia todo no local a realizar perícias. Em princípio, hoje deverá publicar uma nota informativa com algumas conclusões que já foi possível apurar no local, mas a publicação do relatório preliminar só deverá ser feita daqui a 45 dias, portanto, no final de outubro. Entretanto, depois também há aqui outra questão que tem sido alvo de muita especulação, que tem a ver com a manutenção destes equipamentos, até porque, entretanto, soube-se que o contrato que a Carris tinha com a empresa responsável por este serviço tinha terminado no final de agosto. Houve um concurso público que aparentemente ficou deserto, mas ontem o presidente da Carris esclareceu que foi feito um ajuste direto com a mesma empresa para continuar a assegurar a manutenção, as manutenções que estavam previstas, inclusive manutenções diárias, e a última manutenção tinha sido feita na manhã do acidente, o que também, no fundo, acaba por contribuir aqui um bocadinho para mais especulação, porque se foi feita uma manutenção naquele dia que tinha validado o bom funcionamento do elétrico e depois acontece uma tragédia destas, leva-nos a pensar que alguma coisa falhou. Mas isso também isso também está a ser analisado no âmbito de todas estas investigações que estão a decorrer. Aliás, ontem o coordenador do Gabinete de Prevenção disse que o historial de manutenções ia ser escrupulosamente analisado, foi esta a expressão que ele utilizou. Portanto, eu diria que neste momento temos muitas dúvidas, nenhumas respostas, mas várias investigações em curso que, a seu tempo, esperamos nós, irão esclarecer estas dúvidas. Miguel, na quinta-feira tivestes novamente, como já disseste atrás, no local do acidente. Estavam a ser feitas várias perícias, havia ainda os dois elétricos que estavam no local. O que é que tu tentaste captar? Também acompanhaste a visita do Presidente da República, do Primeiro-Ministro ao local. O que é que vistes nesse dia? É assim, eu tentei, como disse, tentar dar perceber-se a cidade e enquadrar o sítio onde foi, não ser só aquela rua. E então tentei procurar um ponto alto. Do lado do elétrico era impossível, não havia ângulo. Ainda fui lá a 1 ou 2 hotéis, tentei 2 ou 3 ruas, não dava para passar, estavam fechadas. E então tentei em frente ao Hard Rock, tentei ver se conseguia lá ir acima, e consegui. Então, de cima onde era o antigo Contos, deu para fazer uma imagem panorâmica da cidade, onde se tinha a percepção, e tem-se a percepção da inclinação do local e do circo mediático, entre aspas, e das pessoas que estavam ali à volta. Nesse dia também tivemos a informação que ia haver uma missa em honra dos falecidos e que ia estar presente o Presidente da República e mais entidades, o Primeiro-Ministro também. E então fomos também fazer uma imagem dessa missa. E depois correu o boato que provavelmente o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Carlos Moedas iriam a pé ao local. A igreja era relativamente perto e então ainda acompanhei essa parte em que o Presidente foi lá depositar umas flores também e foram lá ao local. Sim, nos próximos dias certamente que este acidente continuará a ser notícia. Depois deste acidente, a Câmara de Lisboa encerrou todos os elevadores que estão a ser alvo de uma inspeção técnica e que em breve devem ser reabertos. Quanto ao elevador da Glória, que tem mais de 140 anos, ele vai continuar a existir, mas, como já disse na quinta-feira o Presidente da Carris, será um novo elevador e com maior segurança. Obrigado, Miguel. Obrigado, Mariana. O Lusa Extra voltará na próxima semana e com um novo tema. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.